Mérito é a mensagem da quinta do clamor. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como filho do homem. Não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versículos de 25 a 28. A narrativa de Jesus o Cristo neste capítulo estabelece a vontade do reino de Deus em detrimento da vontade humana. Estabelece e reafirma em todo o seu chamado de que o reino de Deus é tratado de maneira soberana, sem que haja qualquer interferência ou desejo imposto pelo próprio ser humano. O homem, após a sua queda no jardim do Éden, ficou sujeito aos seus sentimentos primitivos por conta do distanciamento dos mandamentos e preceitos do eterno Deus, que agora, longe da direção do divino, o fez tornar-se em um ser de sentimento impulsivo e ávido em suas conquistas, que o levaria a tratar os seus semelhantes com diferença social, física e até mesmo racial. Cheio deste sentimento egoísta e autossuficiência que ele criou dentro de si mesmo, assume como a máxima da sua vida os méritos e fracassos como sendo um livre arbítrio da sua própria vontade e do seu próprio esforço, sem que haja qualquer interferência de terceiros ou mesmo a possibilidade de uma intervenção divina. Como um lobo solitário que busca em si próprio a sua realização e tem por certo que não precisa de ninguém e que a sua capacidade, preparação ou até mesmo a sua experiência de vida é mais do que suficiente para conquistar o que tanto almeja. Busca no merecimento, na aptidão, na intelectualidade ou até mesmo na superioridade que afirma ter a certeza em ser um indivíduo único, pronto para vencer a qualquer custo, sem que haja em seus planos a contemplação de mais pessoas que eventualmente poderia lhe ajudar nesse processo de crescimento. Vive pelos cantos reafirmando e discursando para si mesmo: não dependo de ninguém, preparei-me durante uma vida para esse momento, perdi noites de sono, fiz o que poderia ser feito e agora estou mais do que convencido de que os frutos são certos, pois plantei e chegou a hora de colher. O que na contramão deste pensamento egoísta e egocêntrico vem a palavra do eterno Deus, que faz conhecer a sua vontade quando diz no capítulo 2 de Efésios que a salvação é pela graça, por meio da fé, que isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras de homens para que ninguém se glorie, não vem de esforços humanos para que não haja justificação por meio de obras falíveis que jamais serão suficientes para pagar o sacrifício do Cristo. O ser humano vive em meio aos 7,3 bilhões de pessoas em volta do mundo como fosse o único ser dessa terra. Os seus projetos são apenas seus, os seus desejos são apenas seus, as suas conquistas são apenas suas, nada e ninguém está à sua frente. Dentro dele há um sentimento que diz: se eu cair, eu me levanto, se eu falhar, eu me reinvento, tudo está em minhas mãos. É uma questão de esforço e dedicação, porém é nesse momento que o sentimento de mérito acaba furtando o conhecimento da sabedoria dos provérbios, que diz: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria, e que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O mérito se esvazia perante uma vida cristã, o mérito se esvazia perante os mandamentos e preceitos do eterno Deus. Enquanto o mérito afirma que pelo seu esforço, pelo seu individualismo e capacidade se conquista uma sombra em meio ao sol, e com isso vem a superioridade e o domínio de comando sobre os outros, por outro lado, o próprio Cristo no capítulo 20 de Mateus reafirma em uma de suas parábolas que o reino de Deus é como um pai de família que, ao sair de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha, se deparou com homens em horários distintos que trabalharam uns mais do que os outros, porém receberam a mesma quantia sem que houvesse qualquer diferença de valores por conta de um suposto mérito ou esforço individual que os levassem a serem remunerados de maneira distinta. O mérito nada mais é que um engano que leva o ser humano ao individualismo. O mérito é uma arma de destruição
condição humana que combate a união entre os povos e enaltece a soberba e a arrogância de um ser humano mais individualista e longe dos planos do eterno Deus. Ninguém consegue fazer ou conquistar nada sozinho. Você sempre precisará de alguém que lhe ensine, de alguém que lhe instrua, de alguém que lhe faça algo que você não se predispõe a fazer. Os seus méritos são falíveis, os seus méritos são inúteis, os seus méritos não servem para nada, não servem para nada no momento em que você se vê impotente e acometido de uma doença que o lança em uma cama de hospital. Ele obriga a ficar sujeito a um conjunto de pessoas estranhas que jamais ouviu, pessoas estranhas que vão lhe medicar, que vão lhe trocar, pessoas estranhas que por conta da sua imobilidade e impotência se sujeitam a limpar as suas feridas e os seus dejetos, se sujeitam a desinfectar o seu estado podre e carnal, onde os seus méritos não são capazes de mover as suas próprias mãos em direção aos materiais higiênicos ao seu uso. Os seus méritos não são capazes de comandar o seu próprio corpo, comandar a sua mente e muito menos o seu intelecto, que antes estavam inchados pela sua crença que dizia: eu posso tudo mediante o meu esforço, eu faço tudo aquilo que devo fazer, nada pode me impedir, nada pode me deter, os meus esforços, as minhas habilidades e a minha inteligência são a fonte do meu sucesso. Porém, a vida lhe mostra mais uma vez que o mérito não se trata do esforço individual que o leva ao ápice, e sim de um conjunto de pessoas que, com suas habilidades dadas pelo eterno Deus, cruzam a estrada da sua vida para contribuir ao que você chama de sucesso, o que para nós cristãos chamamos de amor e infinita misericórdia de um único Deus que manda compartilhar o que tem, manda dividir o que ainda resta e manda vender tudo para que seja alcançado o seu reino, pois só assim resplandecerá a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que Deus os abençoe.